Olá, querido irmão, querida irmã em Cristo Jesus. Olá, amigo, você que nos acompanha aqui neste canal. Muito obrigado por sua participação. Eu sou Williams Corel, pastor da Primeira Igreja Batista em Guapimirim, Rio de Janeiro. E estamos realizando o estudo do Evangelho de Mateus, parte a parte, pensando aqui e ali aquilo que pode nos ser útil para a vida cristã. Hoje vamos para o nosso 10º vídeo e estamos aqui no capítulo 3. Hoje quero conversar com você sobre o batismo de Jesus. Em Mateus 3, 13 a 17, lemos da seguinte maneira: Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Que o Senhor nos abençoe. Olha, eu queria fazer uma pergunta aqui inicialmente. O capítulo 3 de Mateus nos diz que as pessoas que vinham ao batismo de João, que era o batismo de arrependimento, vinham, confessavam os seus pecados e eram batizados por ele. E eram batizadas por ele. Por que Jesus foi batizado no batismo de João, se o batismo de João era o batismo do arrependimento? Hebreus 4,15 nos diz que Jesus em tudo foi tentado, porém sem pecado. Então, por que Jesus submeteu-se ao batismo de João? O próprio João não estava entendendo aquela situação e tentou argumentar com Jesus: Senhor, eu é que careço ser batizado por ti, sou um pecador, e tu vens a mim? Jesus disse: Deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a justiça de Deus. Então, eu queria conversar sobre você e dizer o seguinte: a resposta que tradicionalmente eu tenho ouvido, a que eu mais tenho ouvido, é aquela que Jesus foi batizado para nos dar exemplo, para ser um modelo. Olha, não é que Jesus não é o nosso modelo e o nosso exemplo, ele é realmente o padrão de perfeição para o crente em Cristo Jesus. Isso aí é inevitável, isso aí não está em discussão. Mas eu acho que essa resposta está faltando alguma peça importante. O quebra-cabeça não fecha. Então, a melhor resposta que eu já encontrei para essa questão, essa pergunta do porquê Jesus foi batizado no batismo do arrependimento, no batismo de João, eu encontrei num livreto muito fininho, que se intitulava Esse Homem Filho de Deus, escrito pelo saudoso pastor e missionário Zacarias Campelo, primeiro missionário da Junta de Missões Nacionais entre os índios Craôs, no Nordeste. Então, o pastor Zacarias Campelo argumentava que a resposta a essa pergunta tem que vir da palavra de Jesus, quando disse: Deixa por agora, porque nos convém cumprir toda a justiça. Algumas versões dizem justiça de Deus. E eu quero dizer para você o seguinte: o que é que a palavra de Deus nos diz? Que o salário do pecado é a morte, e que a alma que pecar, essa morrerá. Então, por que Jesus foi batizado? O pastor Zacarias Campelo advoga, que sustenta que Jesus foi batizado de forma figurativa, já que o batismo também é associado ao símbolo de morte, de acordo com a teologia paulina,
fomos sepultados no batismo, né? Tem essa imagem do sepultar. Então, que Jesus teria sido batizado, não porque era um pecador, porque não era, mas porque ele morreria em algum momento pela humanidade. O batismo de Jesus, portanto, na percepção do pastor Zacarias Campelo, teria sido então um ato prefigurativo sobre o sacrifício de Jesus. Ele tomou o nosso lugar, o lugar de pecador, e aquele símbolo da morte, então, seria aplicado a Jesus. Essa resposta me satisfez plenamente, lá no início da minha vida cristã, porque eu também tinha essa curiosidade. Agora, uma outra questão importante aqui, e me fez lembrar aqui, foi o seguinte: o verso 16 diz que quando Jesus saiu das águas, o Espírito Santo, em forma de pomba, pousou sobre ele e o Pai falou: este é meu Filho amado, em quem me comprazo. Eu me lembro que quando eu fui batizado, no dia 30 de maio de 1982, na primeira Igreja Batista de Niterói, o pastor Fanini, que foi o celebrante, teve uma reunião com todos os batizandos numa antessala ao batistério. E quando chegou a minha vez, eu entrei no batistério e aquele momento era muito significativo para mim. Eu já tinha sido batizado na igreja católica pequenininho pelos meus pais, mas agora, mediante o arrependimento e fé, agora sim era o batismo bíblico, o batismo da voluntariedade, o batismo de uma decisão madura de fé e arrependimento. De forma que lá eu estava, e quando eu fui batizado, interessante, que eu saí das águas, eu olhei assim para o alto, para ver se vinha alguma pomba, pousava em mim. Olha só, ninguém me ensinou isso. Ninguém falou nada disso. Eu tirei isso de onde da minha cabeça? Da leitura desse texto aqui. Eu esperava que pudesse acontecer aquilo. Não aconteceu. E aquilo aconteceu com Jesus. E como já disse em vídeo anterior, na vida do crente, o Espírito Santo vem fazer parte na vida do crente quando ele se converte, não quando é batizado. Então, o batismo de Jesus é uma outra realidade, o batismo do pecador é outra, nada a ver uma coisa com outra, ok? Então, eu esperava que alguma coisa não aconteceu. Isso me faz pensar o seguinte: a gente tem que ter muito cuidado quando a gente olha para determinados textos bíblicos e a gente faz aplicações à nossa própria vida. Isso às vezes é perigoso, porque existem textos bíblicos que são referentes a qualquer pessoa. Há outros textos bíblicos que falam apenas de uma situação específica. Deixa eu dar o exemplo assim. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo é para todas as pessoas ou só para um grupinho de pessoas? Para todas as pessoas. Quem nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Agora, existem situações que, o contrário. Eu me lembro de um amigo que preparou-se extraordinariamente bem para fazer uma prova de datilografia, um concurso público, lá nos anos 80. E um dia ele chegou em sala de aula, meu amigo, ele disse para mim: Corel, passei na prova. Ih, foi mesmo? Já passou? Já fez a prova? Não, vou fazer ainda. Como é que é isso? Aí ele foi e pegou para mim e disse: não, Deus me deu um texto. Eu disse: o que é isso? Aí ele me mostrou o Salmo 144. 144. Aí eu fui lá e li: bendito seja o Senhor, minha rocha, que adestra as minhas mãos para a peleja e os meus dedos para a guerra.
ele entendeu esse texto aplicado à vida de Davi, que era um batalhador, que Deus estava lhe prometendo que ele passaria naquele concurso por causa desse texto. Eu tentei argumentar com ele, disse, rapaz, mas isso aqui é uma situação específica de Davi, não tem a ver com a gente. Não, acabou. Um dia ele chegou lá, estava meio cabisbaixo e tal. Eu perguntei em sala de aula, fulano, o que houve? Não, eu não passei na prova, não sei o que, tal. Inclusive da datilografia. E claro, não falei nada, um amigo, né? Não falei nada. Mas espero que também tenha entendido isso, que o texto bíblico, ele pode ser geral, universal, e há promessas universais, mas há textos bíblicos que são individuais, apenas para aquela pessoa. Então, cuidado com interpretação de textos da Bíblia. Que o Senhor Deus nos abençoe. Por favor, faça a sua inscrição em nosso canal e acompanhe diariamente, de segunda a sexta, esses estudos bíblicos neste canal. Hoje nós estamos trabalhando o Evangelho de Mateus. Até um próximo encontro, se Deus assim permitir. Amém.